Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? A gente vai falar sobre os sinais, né? Os sinais que você realmente está mudando de rota, os sinais que você realmente está tendo um caminho diferente em relação à tua vida e que você está percebendo agora por conta das coisas que você foi colocando em prática, da sua percepção sobre o mundo, que existe um caminho diferente para você. Porque a gente vai falar hoje sobre o verdadeiro sinal da riqueza, sabe? E no fim do dia, não é sobre você ter um carro importado, ou você, sei lá, postar uma foto lá em frente a uma mansão, ou poder dormir tranquilo, sabendo que o boleto não manda mais na tua vida. Não é sobre isso. Apesar de que isso tudo também é muito importante e legal, né? Mas a gente vai ter um olhar um pouco mais curioso nesse vídeo, que é a sensação que chega muito antes de você ter milhões na conta, tá? E ela aparece bem dentro dos detalhes assim do dia a dia, em pequenas conquistas que se transformam na forma com que você vive. E hoje eu vou mostrar para vocês como cada uma delas, e talvez hoje você perceba que você tá mais rico do que você imagina, sei lá, tá? Primeiro sinal que eu anotei aqui, isso tudo que eu tô passando para vocês são coisas que foram acontecendo na minha vida, tá? Então aqui sempre as coisas que eu falo aqui nesse canal são coisas que eu apliquei na minha vida, coloquei em prática e deram certo, e eu tô meio que tentando dividir isso com mais pessoas aqui, tá? Primeiro sinal, quando você não é mais refém do boleto, tá? Cara, no Brasil, muita gente vive assim, né? O salário cai, sei lá, na quinta-feira, e aí, sei lá, sexta-feira já não tem nenhum real, né? Porque tudo já foi embora pros boletos. Você vai pagar lá aluguel, prestação, cartão, mercado, internet, gasolina. O dinheiro, ele nem esquenta lá na tua conta, né? Agora pensa assim comigo. Quando você chegar no ponto em que a sua renda cobre todos os gastos fixos e ainda sobra, cara, isso muda tudo, tá? Por quê? Porque você não precisa mais dizer sim para qualquer coisa no trabalho só por medo de, sei lá, de não perder o emprego. Você não precisa mais aceitar aquela humilhação do chefe para garantir aquele pagamento do teu aluguel. A sensação é uma sensação de liberdade, assim, né? É uma sensação de leveza. Você sabe que você está no controle. Não é luxo, sabe? Não é, sei lá, ostentação. É só você ter aquela tranquilidade de que você sabe que você não precisa mais depender 100% daquela corrida maluca atrás dos boletos. E isso fez uma grande diferença na minha vida, sabe? Quando eu fui colocando isso em prática, eu fui percebendo que eu não estava muito mais refém dos boletos, né? A segunda coisa que eu anotei aqui foi: quando você entra no restaurante, você não olha mais o preço, tá? Isso pode, sei lá, parecer meio bobo e tal, mas é uma coisa bem real, né? Quando a gente está indo ali no começo do nosso crescimento financeiro, a gente abre o cardápio da direita para a esquerda e olha assim o primeiro, e aí primeiro você olha o preço, né? Depois você olha o prato. Mas chega no momento em que você se pergunta assim, pô, o que eu quero comer de fato, né? Não, eu consigo pagar por isso. E eu não tô falando de um restaurante de luxo e tal. Não, pode ser uma pizza, entendeu? Sei lá, você vai na pizzaria, numa churrascaria no domingo, ou aquele japonês que você vai com os amigos e tal. A diferença é que você não fica mais transformando lazer em planilha, né? Você não fica mais calculando ali se vai sobrar para pagar um boleto, para pagar uma conta, se vai faltar lá no mercado. Não, você simplesmente aproveita, come aquilo que gosta, vive aquele momento, você ri, conversa e tem uma vida agradável. Isso sim, de fato, é liberdade. Isso sim vai te trazer, de fato, um pouco mais de riqueza na tua vida, né? 3. Quando você compra algo sem parcelar. Cara, isso aqui mudou tudo, tá? Isso mudou tudo. Porque no Brasil isso é, sei lá, praticamente um milagre, né? A gente aqui parcela tudo. Se a gente deixar até o pastel da feira, a gente ia parcelar, assim, né? Me dá um pastel aí e divide de 10 vezes sem juros aí. Porque no fim existe um custo que está escondido ali. Aquela sensação de pagar à vista é uma coisa histórica, né? Porque você escolhe aquilo que você quer, você paga, leva e acabou, né? Você não tem carnê, não tem aquele cartão estourado, não tem aquele fantasma da dívida te lembrando todo mês de que você precisa pagar aquilo, né? Daqui a um tempo, né? E pode ser, sei lá, um celular novo, uma TV, uma geladeira, aquilo que importar para você, e, e não é o tamanho da compra, mas é a liberdade que vem junto na hora que você compra aquele item ali de uma vez, né? Então, porque quando você parcela, você carrega aquela corrente invisível, assim, você fica anos lembrando daquele débito, calculando se vai
caber no orçamento, você não vai. Agora, quando você paga à vista, você fica leve, né? Você dorme tranquilo e o melhor, você percebe que não precisa mais agir no impulso, porque você só compra quando realmente você pode. E a compra à vista é um sinal claro de maturidade financeira, né? É a prova de que você está mais ou menos ali no caminho certo. O quarto sinal aqui que eu anotei foi quando você coloca as contas no automático. Cara, isso aqui fez muita diferença na vida, sabe? Porque um sinal que você está subindo de nível na vida financeira é quando você coloca aquelas contas todas que você tem ali no automático. E aquela preocupação do todo mês, será se eu paguei a luz? Putz, será se eu, sei lá, esqueci o cartão? Será se vai ter uma multa? Será se eu vou ter que pagar juros? Isso vai sumir, isso vai praticamente desaparecer na tua vida. Então, você não precisa mais lembrar de cada boleto ou, sei lá, data de vencimento disso. Você vai funcionar mais ou menos assim. Você bota um saldo suficiente na tua conta, coloca tudo no débito automático, luz, água, internet, cartão e tal, e bota tudo em dia. E aí sem correria, sem dor de cabeça, sem aperto. E aí não é mais pagar aquela. Você não tem mais aquele divertimento de pagar a conta, né? Você agora simplesmente tirou aquela preocupação da tua mente, que era uma preocupação meio que constante, né? E a vida vai te dando outras coisas, assim, né? Você vai tendo mais tempo para trabalhar, para tua família, aqueles imprevistos já não acontecem mais, né? E aí quando você percebe que você chegou nesse ponto, você entende assim, pô, agora eu tenho liberdade para gastar e organizar minha vida de um jeito, do jeito que eu sempre quis, né? Agora o básico funciona sozinho. E você não fica meio que apagando incêndio todo mês, assim. Você automatiza as contas e bota tudo ali para um débito automático. E isso é um passo gigante rumo à liberdade financeira, né? Anotei outra coisa aqui também, que é quando você quita a sua casa. Cara, isso aqui é uma sensação absurda, tá? Porque no Brasil a casa própria é tipo um sonho nacional, né? Quando você quita, pô, é outro patamar, né? Você pensa assim, pô, a maioria das pessoas passa 20, 30 anos pagando financiamento. E é praticamente uma vida inteira devendo, né? Agora, quando você entra em casa e sabe que você não deve mais nada pro banco, pô, isso é outra história, né? Você anda pelos cômodos e pensa assim, pô, isso aqui é 100% meu. Claro, tem o PTU e tem uns reparos, às vezes tem condomínio, mas a maior dívida da vida se foi, né? E junto com ela, embora aquele peso enorme, assim. Muita gente até discute se é melhor investir o dinheiro em vez de quitar, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada se compara à sensação de você ter paz, a paz de não dever, entendeu? Então isso é muito poderoso. Sinal 7 aqui que você tá no caminho certo, quando você consegue pagar uma viagem à vista. Cara, não importa se, sei lá, você vai pra uma praia no Nordeste, ou você vai pra uma pousada na Serra, ou um final de semana numa outra cidade com a família. A diferença é clara, você viaja tranquilo, você aproveita cada momento, sem se preocupar com as parcelas ou juros. E quem costuma parcelar sabe como é que é, né? No início tudo é alegria, fotos, passeios, risadas, mas quando a viagem acaba, chegou aquelas parcelas e aquele prazer parece que vira um peso, né? O que era para ser descanso, diversão, experiência inesquecível, vai se transformando em preocupação e estresse, né? Pagar à vista muda tudo. Você sente liberdade de verdade e aí você aproveita sem medo e sem arrependimento. Viajar vira algo natural, prazeroso, sem ser aquilo, vou ter que pagar aquilo ali depois, né? Isso é uma das maiores sensações e uma das melhores possíveis aqui. O sinal número 7 aqui que eu anotei foi o seguinte: quando você terceiriza aquilo que você não quer mais fazer. Muita gente acha que, sei lá, pagar para limpar a casa é um luxo, mas não é compra de tempo, né? Você tem tempo para descansar, tem tempo para curtir os filhos, tem tempo para ler, para estudar, para cuidar melhor da tua saúde. E esse benefício vai além. Você diminui o estresse, você evita o cansaço desnecessário, ainda consegue se concentrar no que realmente de fato importa, né? Que é no trabalho, nos teus projetos, no teu lazer, nos momentos que você tem com quem você ama. E aí, pô, ninguém nasceu para passar sábado e domingo esfregando o banheiro de casa, né? Quando você percebe que pagar uma diarista, sem apertar o orçamento, é claro, né? É comprar tempo, e pô, isso aí é outro nível de vida, né? Porque não é ostentação, é de fato liberdade. É você viver melhor, aproveitando e ganhando mais qualidade de vida, né? Sinal número 8, quando você aproveita o lazer sem culpa. Sabe quando você pensa 10 vezes antes de comprar uma pipoca no cinema porque ela é muito cara? Ou quando você fica com medo de marcar um final de semana na praia com os amigos porque, sei lá, vai pesar o orçamento? Quando você chega nesse patamar, isso não é mais um problema, a vida fica super leve, assim.
E eu não tô falando de você, sei lá, fazer uma viagem internacional todo mês, não é isso. É você transformar a diversão em algo simples que não vai te estressar. Ir no cinema, sair com os amigos, dar uma escapada no final de semana para ir numa outra cidade, conhecer um outro lugar. Isso sim vai deixar a tua vida com muito mais liberdade. O sinal 9 aqui que eu anotei, que aconteceu de fato na minha vida, é quando você pode ajudar outras pessoas sem se preocupar, tá? Isso é um dos sinais mais bonitos da riqueza. É quando você tem alguém na família que está precisando de alguma coisa e você pode simplesmente estender a mão para ela sem pensar assim, pô, será se vai faltar para mim depois? Você ajuda e ponto, entendeu? Sem culpa, sem aperto. E quando você doa por uma causa que você acredita, sabe? Você não fica com medo de passar sufoco depois, assim. Você tem que contar moedas ou ficar olhando a conta do banco. Não, é liberdade pura. É nesse momento que você entende, assim, pô, riqueza não é sobre você, assim. Não é sobre ostentar ou simplesmente só acumular o máximo possível. É sobre você trazer e fazer diferença na vida de outras pessoas, né? É você trazer uma solução para um problema que a pessoa não tem como resolver. E quando você chega nesse ponto, você percebe que o dinheiro não é só um número, assim, né? Ele é uma ferramenta para você impactar outros, trazer conforto, oportunidade e alegria para quem de fato precisa. Então, isso é uma coisa muito positiva. Anotei aqui o 10, assim, quando você percebe que a ostentação é dívida disfarçada. Isso é uma coisa comum, né? Porque a gente vê a galera que anda, sei lá, carro importado, faz uma viagem cara, uma roupa de marca, e você pensa assim, pô, esse cara tá rico, né? Mas quando você consegue enxergar que estabilidade financeira é a coisa mais importante, aí você vê que não, aquilo ali não é tão... A aparência, o carrão, sei lá, o financiamento, isso não é uma coisa tão importante, né? Você deixa de admirar a ostentação porque você entende que a riqueza de verdade, ela não precisa aparecer, né? E isso se mostra no silêncio, na paz de espírito, não lá na foto do Instagram, sabe? E aí eu botei aqui o último sinal, quando o dinheiro ele cresce sozinho, que é quando você de fato começa a investir, né? Esse é o auge, tá? De você perceber que você está no caminho da liberdade. Quando você tem os investimentos lá que geram mais do que você gasta, sei lá, você gasta 10 mil por mês, e aí você tem investimentos que te rendem 20, ou seja, você vive bem, paga tudo, se diverte, ajuda outras pessoas e ainda assim teu patrimônio cresce. É nesse ponto que você percebe que o dinheiro trabalha mais para você e aí a liberdade vem de uma forma total. Você trabalha se você quiser, não porque você precisa, né? Então, eu botei esses sinais aqui, escrevi eles e decidi compartilhar com vocês, justamente porque foram sinais que foram acontecendo na minha vida e que eu fui percebendo que cada uma dessas coisas realmente trouxe muita clareza para mim que eu estava no caminho certo. Então, vê aí se você se identificou com alguma delas, se você está no caminho certo. E para ajudar a gente aí no canal, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo dia. Aqui tem vídeos todos os dias eu passando para vocês, ou pelo menos tentando passar algumas das coisas que me ajudaram a alcançar a minha liberdade financeira. Beleza? Forte abraço e até a próxima.